Em direção ao abismo, conto de Iba Mendes. A vida não é prêmio nem castigo, a vida é pura e simplesmente a vida. Luiz Delfino. De repente, começou a pensar nas coisas da vida. Até então, vivia a tranquilidade dos amantes felizes, que se amam intensamente sem conhecer a etimologia de Eros. Ao saber da morte de alguém, de um parente, amigo ou desconhecido, ele resignava-se ao desastre e nunca questionava os desígnios da existência humana, atribuindo sempre a Deus o destino dos homens. É a vontade do Senhor, dizia conformado, adaptava-se às circunstâncias e se submetia à sorte com a mesma naturalidade de um velho que fuma um charuto de Havana, com a diferença que este, tais quais os poetas, vê se esvair a fumaça, pensando na vida e nas mulheres que amou. Quando morreu sua mãe, chorou todas as lágrimas de um bom filho, porém logo se consolou como se consolam todos os mortais, não fez desse drama um postulado filosófico, nem tentou extrair dele qualquer reflexão moral. Deus assim o quis. Consolava-se deste modo, em submissão à divina providência. Foi a leitura de um clássico russo, de autoria do célebre escritor Lev Tolstói, que fez despertar nele um novo ímpeto filosófico. Se não seguia Damasco, chegava a Estagira. Enquanto ali a revelação cegara os olhos do apóstolo, aqui abrira a visão do filósofo. De uma hora para outra passou a questionar tudo e a todos, a querer saber as razões disso, as causas daquilo, o porquê de existirmos, de onde viemos, para onde iremos, enfim, passou a discorrer e raciocinar sobre quaisquer assuntos, inclusive sobre o nada absoluto. Com o tempo tornou-se pessimista e se embrenhou em Schopenhauer. Plus ultra, queria ir além do senso comum. Todavia, não ambicionava encontrar a fórmula da vida, nem intencionava inventar um medicamento sublime, um emplastro anti-hipocondríaco, destinado a aliviar nossa melancólica humanidade. Queria apenas entender o homem nas suas origens, compreender a vida na sua essência e, consequentemente, conhecer a si próprio. Foi assim, nessa busca sedenta, que se entregou de corpo e alma aos estudos, lendo tudo, de Platão a Paulo Coelho. Em Drummond, descobriu que a vida é vontade de morrer. Em Jean-Paul Sartre, um pânico no teatro em fogo. Em Shakespeare, uma história contada duas vezes. Em Erasmo de Roterdã, uma peça de teatro. No Talmud, a sombra de um pássaro que nos sobrevoa. Na Bíblia, um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, etc, etc, etc. Ao cabo de rigorosa investigação filosófica, concluiu que não sabia nada e se embrenhou por fim no ceticismo nietzschiano. Embora não duvidasse da existência de um ser supremo, não podia conceber uma divindade conceitualmente religiosa, criada pelas conveniências dos séculos, padronizada pela força dos homens e enraizada nas mentes pelo estigma do pecado e do medo. Acredito no Deus de Spinoza, dizia acrescentando à fala o dístico latino Deus sive natura. Todavia não punha em discussão a existência divina, que considerava uma questão inútil, não obstante discutível do ponto de vista filosófico. Foi exatamente isso que externou num debate, quando lhe pediram uma prova científica da existência de Deus. Qual a lógica mais razoável? Objetava com acentuada ironia. Provar Deus ou deixar que ele mesmo se faça provar? Porque essa imperiosa necessidade de se prová-lo, supondo que ninguém lhe tenha perguntado se deseja ser provado? Aos de tendências religiosas, continuava, por que não estabelecer a fé como único parâmetro para se chegar a ele? E aos que o contestavam, arrematava por fim, por que não deixar que o fluir do tempo o conduza ao mar do esquecimento?
Assim ia ele sempre metido em debates e controvérsias filosóficas. Se isso lhe trouxe fama e prestígio, rendeu-lhe também muitos inimigos e bastante dor de cabeça. Fugite irreparável tempos. Com o andar dos anos, porém, o tédio e o abatimento bateram à porta do nosso filósofo. Sentiu então saudade dos tempos de outrora, quando sua única preocupação com a vida era vivê-la na sua simplicidade, quando suas grandes angústias se resumiam nos boletos atrasados. Agora estava completamente imerso num oceano de perguntas sem resposta. Tinha a chave na mão, mas não havia portas para abri-la. Queria ir à Pazárgada, mas esquecera do endereço. Restava-lhe, pois, mergulhar cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, mesmo sabendo que seguiria em direção do abismo. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com